Olá, boa tarde. Eu sou Marcos e te convido. Vamos falar da vida alheia, mas só coisa boa, hein? Conhece o Eduardo? O Eduardo hoje está com 2 anos. Nasceu em fevereiro de 2018. Mas antes dele reencarnar no plano espiritual, ele, como a maioria de nós, para não dizer todos nós, ele vivenciou um período de conscientização. Ou seja, ele examinou a ele mesmo, detectando o que ele havia feito, o que ele não deveria ter feito e o que ele não fez nas encarnações anteriores, especialmente na anterior. Também ele levantou os pontos fortes dele, os potenciais que ele tinha, e também analisou os pontos fracos. Verificou as suas intenções, os desdobramentos das suas atitudes, das suas ideias, e chegou a uma conclusão. Ele precisava reencarnar novamente para poder fazer o que não tinha feito, para poder reparar os seus enganos, para diminuir as suas tensões consigo mesmo e para com algumas pessoas. Então ele pleiteia a reencarnação, assim como a maioria de nós fez. E ele vai falar com o tutor kármico, que o orienta assim a reencarnar. E para isso ele deveria ingressar num período de estudos, de aprimoramento, de contato com uma realidade que ele ainda não tinha, ou seja, adquirir conhecimentos. Para vocês terem ideia, ele passou 22 anos no plano espiritual em treinamento, 22 anos. Mas quando ele estava lá por volta do 17º ano, 18º ano, portanto faltando uns 4 anos e pouco para ele reencarnar, ele ainda não tinha nem tido a oportunidade de verificar exatamente quem ia ser o pai ou a mãe, porque pelo livre-arbítrio o pai e a mãe estavam vivendo as suas próprias realidades, né? Ele é informado pela espiritualidade que logo após ele reencarnar, coisa de 2, 3 anos, haveria uma pandemia no mundo. Assim como houvera em 1918 com a gripe espanhola ou na Idade Média com a peste negra, que era um recado para a humanidade olhar para si mesma e decidir o que ela quer fazer consigo mesma. É para isso que serve uma pandemia, para dar um recado, para que nós possamos nos conhecer e decidir o que vamos fazer doravante. Mas ele tomou um impacto e disse à espiritualidade, ao espírito que estava lhe comunicando: mas não estou entendendo o que vocês querem. Vocês me fazem estudar 17 anos do calendário da Terra, do mundo material, porque ele também estava na Terra, né? O planeta é o mesmo. Então, do mundo espiritual, da terceira dimensão onde nós habitamos. Vocês me fazem estudar 17 anos e agora que eu estou a portas de reencarnar, vocês vêm me dizer que vai ter uma pandemia? Pô. Então, para que eu estudei todo esse período? Aí o Espírito disse: olha, você fique calmo, porque vamos ver duas situações. A primeira, a lei de Deus é justa. Então, ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Segundo, você tem que entender que vai haver uma ação junto aos espíritos desta sua geração, os que já estão reencarnando, que encarnaram um pouquinho para trás, os que vão encarnar um pouquinho para frente. Esta geração, por estar sobre ela a responsabilidade de fazer uma alavanca no progresso do mundo, o progresso na área da arte, da tecnologia, da filosofia, da psicologia, na área médica, em todas as áreas, área cultural, não é? Essa geração precisa ser muito bem preparada. E além dela ser muito bem preparada, ela precisa estar em condições de sobrevir, né? Sobrevir e sobreviver às realidades do mundo. Então, essa geração está reencarnando com uma energia adenda junto à glândula timo do perispírito. Então, no nosso sistema endócrino, nós temos uma glândula timo que é responsável pela imunidade durante um período.
E nesta geração de crianças vão nascer com uma disposição orgânica beneficiada pela energia anexa ao timo do perispírito. Muito bem. Então ele continuou os estudos dele. Ele continuou a ponto dele conhecer seu pai, um professor de química, e a sua mãe, uma bióloga que trabalhava num hospital, no laboratório de análises clínicas. Eles estavam justamente no momento em que reuniam-se como namorados aqui no plano encarnado. Ele continuou estudando e as conversas com esses dois pais, né, o pai e a mãe, começaram a avançar. Na medida que realmente o entrelaçamento do casal foi acontecendo, uma paixão verdadeira, e até que eles casam. Eles casam e o desejo da maternidade alcança a moça, e assim promove o reencarne em fevereiro de 2018 do Eduardo. O Eduardo hoje está muito bem. 2 aninhos, vivendo com o pai, com a mãe, uma família bem organizada, uma família com cabeça no lugar, uma família como qualquer outra, que também se desorganiza um pouco, que comete enganos, mas ele está num ambiente que cabia a ele estar para ele poder recepcionar todas as condições e todos os estímulos para ele fazer aquilo que ele estudou 22 anos no mundo espiritual, graças às potências que ele já tinha no espírito dele, para fazer um estado de colaboração para o progresso da humanidade. E isto é em toda a arte, isso em toda a cultura, isso em toda a ciência. Por quê? Porque o planeta precisa dessa evolução, faz por merecer essa evolução. E o planeta, que é um ser vivo, ele responde à evolução dos seus seres encarnados e desencarnados. Toda esta população encarnada e desencarnada, pelo pensamento, cria um estado vibracional médio do planeta. E esse estado vibracional médio do planeta é que vai responder pela sua categoria. Só que o planeta é vivo, o planeta é um ser vivo, é o Filho de Deus também. Então ele tem que evoluir como tudo que é criatura divina evolui. E precisa de ajuda para isso. A humanidade precisa de ajuda para isso. Então, em todas as áreas, vão haver pessoas, espíritos reencarnados, pessoas como você, eu, mas pessoas extremamente habilidosas, pessoas destemidas, pessoas de personalidade, pessoas que vêm olhando a moral mais do que o aspecto material, pessoas que vêm desapegadas, pessoas que vêm livres, coisas que talvez a gente não entendeu. Agora, vamos pensar um pouco. Por que estamos passando esse período? Por que a espiritualidade que planejou toda esta circunstância, por que nós temos que viver isso? Vamos imaginar que a pandemia, assim como a de 1918, da Idade Média, foi um recado. Pense num recado. É um recado de alto impacto, sem dúvida nenhuma. Porque ele abalou as nossas estruturas, ele criou dúvidas nas nossas realidades, ele dispôs de nós uma restrição à nossa liberdade. Porque nós estamos confinados. As empresas não podem trabalhar. Então repare uma coisa, é um recado de alto impacto. Mas não é o primeiro recado. Talvez seja um recado para que todos nós possamos abrir os olhos e fazer novas decisões, chegar a novas conclusões, ser uma pessoa diferente do que somos hoje. E isto somos todos nós. Porque repare uma coisa, já houveram outros recados, como o recado de Jesus há 2000 e poucos anos atrás, ou da doutrina espírita há 160 anos atrás, ou a presença de Chico Xavier no nosso meio, a presença de Leonardo da Vinci, do Papa Francisco, da Madre Teresa de Calcutá. São recados. São recados que eram dispostos pela misericórdia de Deus para que nós pudéssemos nos alertar, para que nós adotássemos um caminho e uma verdade para a nossa vida,
que nós pudéssemos trabalhar na oração e na vigilância. Mas o que nós fizemos? Essa reflexão é importante. Isso que está acontecendo conosco não passa de um recado, mas é um recado de alto impacto, pela nossa distração passada, pela nossa invigilância passada. Nós demos importância para outras coisas. Então veja, tudo responde a um plano maior, que visa o nosso bem, que visa o nosso progresso, o investimento em milhões de crianças que estão nascendo, que vêm com um aparelho perispirítico mais apropriado, que vêm com uma personalidade diferente, que estudaram dezenas de anos no plano espiritual para despertar as suas potências. Tinha que ter a potência, porque não se dá nada para ninguém. Tudo é conquista do Espírito. É natural que Deus deu a vida, que Deus deu a essência, que é o amor, que Deus nos deu a liberdade, que é o livre-arbítrio. Mas depois dessas três doações, que é a vida, o amor e o livre-arbítrio, tudo o resto é conquista do Espírito. Então é necessário que a gente absorva com muita realidade esse momento abençoado que estamos vivendo. Mas ele será um momento abençoado pelo que eu fizer dele, do que eu me transformar. E aí vem uma resposta importante. Não seria possível a espiritualidade também adensar energias no timo, dessa glândula timo, do perispírito dos adultos, dos velhinhos, dos que são do grupo de risco? E assim todos nós passaríamos por isso imunes. Tem sim um meio. Chama-se transformação moral. Chama-se nós nos equiparmos de uma outra maneira de ver a vida. Aonde nós vemos problemas, que nós saibamos perceber as soluções. Aonde chamamos tragédia, podemos reconhecer uma bênção. Aonde a gente veja o irmão e faça a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse, independente dele fazer ou não. Que gostaríamos também de não fazer a ele o que não fosse feito para nós. É para isso que serve. O Eduardo vai nos ajudar. Deus está nos ajudando. Agora só precisa nós nos ajudarmos a nós próprios. Até a próxima.